Te damos graças, Pai bendito, pelo Teu propósito eterno estabelecido em Cristo e realizado também nele. Obrigado também, Pai bendito, pelas Escrituras Sagradas. São todas inspiradas por Ti. E é por elas que o Senhor nos tem ensinado, repreendido, corrigido e educado na justiça. Mas reconhecemos, ó Deus, que estamos muito aquém ainda no nosso viver, de estarmos vivendo de modo agradável a Ti. Então, que o Teu Espírito, como lhe é próprio, maneje vigorosamente a Tua palavra em nossos corações, para separar para nós, ó Deus, o que é da alma e o que é do Espírito, o que é daqui de baixo e o que é lá de cima, para que na Tua graça façamos a escolha sempre, ó Deus, acolhendo em nossos corações aquilo que é celestial e despojando-nos daquilo que é terreno. Em nome de Cristo, oramos a Ti, Senhor. Amém. O que é arrependimento e qual é a base para o arrependimento? Por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4, diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aí o 5 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E a vida eterna? Dois pontos depois do procedimento. Dará a vida eterna. Dará a vida eterna, ou seja, o que vai fazer? Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também no grego, e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós nos arrependemos. Se você recorre à gramática, você vai ver que no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Mas é isso o arrependimento? É isso? E qual é a base para o arrependimento? Por que o homem pode arrepender-se? E o que é, de fato, o arrependimento? Em primeiro lugar, o que o homem é de fato, né? O que nós somos? Nós somos o quê? Pecadores. Somos pecadores. Aí nós tratamos essa questão de pecadores porque pecamos, né? E geralmente lidamos com arrependimento como arrepender-se do que fizemos. Por exemplo, o que é pecado? Eu não estou pedindo gramática, porque gramática é errar o alvo, certo? O que é? Geralmente lidamos com o pecado como os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas decisões. Mas eu pergunto, a Bíblia diz assim:
Portanto, assim como por um só homem, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Então entrou os seus atos, as nossas atitudes no mundo? Não. Vocês percebem que tem algo mais do que... Por que nós pecamos? Lógico, porque somos pecadores. Mas por que somos pecadores? Aí você vai falar assim, porque Adão pecou. Então aí a gente apenas olha no ato que Adão fez. E não vemos o resultado ou a consequência dele ter feito aquilo. Quando Adão desobedeceu, aconteceu algo terrível e que nós não temos consciência. Entrou o pecado no mundo. Quando Adão não atendeu à voz de Deus. E nós lidamos com a questão, mas não prestamos atenção. O que o pecado tem, né? Desejos e paixões. É isso. Quer dizer, as atitudes têm desejo e paixão? Não, tem algo que tem desejos e paixões. É diferente. E por causa desse algo que tem desejos e paixões, ele não peca. Por exemplo, lá no começo da Bíblia, Gênesis 4. Tanto Caim como Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Aí o que aconteceu? Descaiu-lhe o semblante e ele ficou irado. Perguntou para ele, Caim, por que descaiu o teu semblante e por que andas irado? Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E o seu desejo de quem? Do pecado. Será contra ti. E cumpre a ti dominá-lo. Aí, para vocês perceberem a gravidade e a seriedade da questão, João 8,44. Jesus disse para aqueles judeus, vós sois do diabo que é vosso pai. E quereis satisfazer o quê? Os desejos. O que Gênesis 4, 7 diz que Caim tinha que fazer? O que era contra o Caim? O pecado era contra ele. Não, o desejo. O desejo do pecado é contra Caim. Entendeu? Então, aí o que Jesus disse que aqueles judeus, quem que é? Vós sois do diabo que é? Vosso pai. E o que esse pai deles tem? Desejo. E o que os filhos querem fazer? Satisfazer o desejo do pai deles, que é o diabo. Então quem que na verdade entrou no mundo? O diabo. É. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Então quem que o diabo matou? Para ele ser homicida desde o princípio. Matou Abel. E ele é o mentiroso. Né? Aí ele jamais se firmou da verdade. Quando ele profere a mentira, Fala do que lhe é próprio. Porque é Mentiroso e o pai da mentira. Então, vocês observem a gravidade da situação. O que entrou no mundo? Por um homem entrou o pecado. Mas o pecado não é uma coisa assim, inerte. E que consiste de quê? De atitudes, nossa, etc e tal. Lamentavelmente, o que é o nosso arrependimento geralmente? É nos arrepender daquilo de errado, porque nós entendemos que fizemos de errado. É isso mesmo. Mas não é isso o arrependimento que a Bíblia quer, que Deus quer de nós. É muito mais sério. E qual é a base para que realmente eu possa me arrepender? Qual é a base? Como é que eu trato com a questão?
eu fiz alguma coisa errada, mas fala assim, se eu me arrependo de ter feito isso, aí acho que está tudo bem. Aí eu fico muito mal, porque eu faço muito mais coisa. Por sua vez, você acha muito bom, porque ele não é tão ruim, ele não faz tanta coisa ruim como... E é assim que nós nos avaliamos. É muito sério. O que o homem é? O que está no homem? Então vocês lembram, para perceber a gravidade da questão, a gente tem lido os textos, mas agora a gente vai ler os textos, que já bem familiarizado, para perceber esses detalhes, tá vendo? Romanos 7, versículo 5. Porque quando viviam segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, tá vendo? Fazia o quê? Operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Tá vendo? Aí o que eu olho? Eu só olho o frutificar, né? Uhum. E não vejo o que está em mim, desejos e paixões. E nessa sequência desse capítulo aqui, e aqui nessa sequência, no capítulo 7, a lei só faz isso. Ela diz, versículo 7, não cobiçarás, e aí o que eu faço? Eu cobiço. Mas por que eu cobiço? Por que eu cobiço? Eu cobiço por causa daquilo que habita em mim. Por exemplo, por que a Eva cobiçou? Eu pergunto para você, a Eva não sempre esteve lá no jardim? Desde quando foi formada, já não tinha aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Já tinha. Adão não falou para ela o que Deus tinha dito para ele? A Eva ficou cobiçando. Ai, que vontade. Ai, que vontade. Ela ficou cobiçando? Não. Não. Agora, então por que ela pegou do fruto e comeu? Entrou nela, né? Por quê? Que entrou nela a palavra do diabo. Primeiro de tudo foi isso. Versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, você já sabe que a serpente aqui não é a serpente, é o diabo, né? Que está lá, Antiga Apocalipse. Apocalipse, quem que é ele, né? Que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta para ela. Né? Fez uma pergunta para ela. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia... Você sabe o que ele falou aqui, né? Que o diabo falou aqui? Uma mentira. Isso, falou uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Que Deus falou assim, certamente morrereis. Ele falou assim, é certo que não morrereis. É certo. Deus é mentira. Ele está falando do que é próprio dele. Ele está falando que ele é. Ele mentiu. Que não morreu. O que entrou para dentro Isso é a palavra do diabo. Entrou a mentira. Mentira. É a mentira. Entrou a mentira. Entrou a mentira. Entrou aquilo que é do diabo. Ó. Então a serpente diz, é certo que não morrereis. Tá vendo? Porque Deus sabe que no dia em que dele do fruto comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora, como que a Eva reagiu ouvindo isso? Como é que a Eva agiu? Ela recebeu a palavra do diabo. Colheu, né? Então, agora, porque ela colheu a palavra do diabo, ela tem agora uma atitude diferente que ela não tinha antes. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Tá vendo? Sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Ela nunca viu que a árvore era boa. Ela nunca achou que a árvore é boa para se comer. Mais ainda, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aí para que veio a lei? Veio a lei para mostrar o que tem no homem. Porque desde quando entrou no homem a palavra da serpente, entrou o diabo no homem, o homem não consegue mais ficar sem cobiçar. Estou pegando esse mandamento. O homem não consegue mais ficar sem cobiçar. Por isso que veio a lei. Não? Cobiçar. Mas aí que o homem... Cobiça. Agora ele conheceu a cobiça. Porque a lei falou, não cobiçarás. Gente, eu não consigo ficar sem cobiçar. Porque eu tenho algo em mim que entrou por Adão, que faz eu sempre desejar as coisas aqui de baixo. Então, ó, a Eva nunca cobiçou aquela árvore, nunca desejou comer daquela árvore. Sei lá se foi um dia, 2, uma semana, 2, um mês, 2 meses que ficou lá. Mas foi o tempo necessário, por exemplo, que Adão disse para ela. Deus tinha dito para Adão. Sim. Adão, por exemplo, nunca desejou comer daquela árvore. Mas a Eva desejou porque ela foi enganada. No engano, como é que ela foi enganada? Ela recebeu a palavra da serpente. E você observe a ousadia, o atrevimento do diabo. É certo que não morrereis. Quer dizer, Deus diz, morrereis. E o diabo fala, é certo que não morrereis. Irmãos, muitas vezes, até ouvindo a mensagem como a de ontem, o diabo age na carne e fala para a pessoa, não é bem assim. E você acredita que não é bem desse jeito. Porque, de acordo com a verdade do plano de Deus, ele eliminou o primeiro homem, pôs um fim dele na morte de Jesus Cristo e criou na ressurreição dele o segundo homem. Então não é mais para vivermos como primeiro homem, é para viver como segundo. Mas o que nós fazemos? Queremos um equilíbrio entre os dois. É lógico que você não fala que é um equilíbrio, mas as suas atitudes mostram isso. E quando eu quero equilíbrio, na verdade, eu estou desequilibrado. Eu estou para o lado do primeiro mesmo, não estou para o lado do segundo. Então aí eu acho muito duro as palavras. O diabo fala, é duro isso aí. Não é bem desse jeito não, e você acredita. E você vai procurar na Bíblia argumentos para se defender. Agora, a mulher pegou do fruto, comeu e deu para o seu marido. E ele comeu. Aí o que ele tinha, Adão? Ele tinha a voz da mulher dele e tinha a voz de Deus. Não era isso? Sim. Mas ele deixou a voz de Deus de lado e acolheu a voz da sua mulher endemoniada. Correto, mulher endemoniada. O diabo já estava nela. Isso. Lógico. Não é aquela mulher que fica babando assim, e retorcida, tudo torta. É uma mulher que veio com uma comidinha. Come, meu bem. E ele comeu. Aí, imediatamente abriram os olhos de ambos e eles viram que estavam nus.
Aí vocês veem a situação. Adão tomou a providência dele, como cada um de nós tomamos a nossa providência. Fizeram, Adão fez aventais de folha de figueira para se cobrirem. Então, aí Adão olha para Eva, está vestida. A Eva olha para Adão, está vestido. Mas quando chegou a luz no jardim, quando chegou Deus no jardim, cadê o Adão lá? Então Deus não sabia, né? Deus não sabe de nada, né? Deus não sabe de nada. Adão, onde estás? Aí Adão vai contar que estava nu, e quando ouvi a tua voz, né? Eu me escondi. Aí Deus pergunta, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesse? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E aí pergunta para a mulher, por que você fez isso? Aí ela falou, a serpente me enganou, como enganou mesmo. Por que a serpente enganou ela, Nélio? Porque a serpente é mentirosa. Isso. Muito bem, Nélio. Entendeu? O que você pode esperar do diabo? Só engano, gente. Ela me enganou e eu comi. Aí vocês sabem as consequências. Maldita é a terra por tua causa, Deus falou para Adão. E a morte está nele, quer dizer, o pecado está em Adão e também a morte. Daquele momento para frente, o pecado está em Adão. E o salário do pecado é a morte. Mas aí vem os teólogos que não creem na Bíblia. Por que não creem na Bíblia? Porque eles querem o pensamento deles e não da Bíblia. A Bíblia diz, certamente, no dia que dela comer, morrerás. Aí, eles entendem de um jeito. Na Bíblia, Adão não caiu duro, então eles têm que inventar. Então, inventaram morte espiritual. Não, ele morreu espiritualmente. Quem age no homem agora? O diabo. O diabo que age no homem. E vai levar ele a interpretar a Bíblia do jeito dele. Vai enganar ele. Então, não, o homem morreu. Mas morreu naquela hora, espiritualmente. Porque ele não conseguiu ver que a morte entrou no homem e ele está morto. Como o pecado está nele também. É como está em Romanos 8:10. O corpo está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado. Pronto. Paulo não falou o corpo morrerá. O corpo está morto. O corpo está morto por causa do pecado. E o que Jesus disse para aquele homem que queria primeiro sepultar o pai dele para depois segui-lo? Deixa os mortos. Deixa os mortos, tá vendo? Sepultar os seus próprios mortos. Entenderam? Mas não é morto espiritualmente. Porque espírito não morre. O que morre é o corpo. Olha o que entrou no mundo. O pecado. Mas aí nós avaliamos o pecado pelas nossas atitudes e sem olhar a origem dessas nossas atitudes. Aí o que é arrependimento para mim? Me arrepender dessas atitudes. Aí eu lembro daquela oração do jovem convertido, né? Que está atrapalhado com alguns pecados da vida dele, né? E ele orando e disse para Deus, Senhor, remove as teias de aranha da minha vida. Aí o outro que orou em seguida, que era mais experiente, falou, mata a aranha, Senhor. Aí eu falo, Senhor, obrigado porque o Senhor matou a aranha. Quer dizer, por quê? Mas o caso é assim, você fica preocupado com as teias. Por que tem teia de aranha? Porque tem aranha. Entendeu? Mas não, nós ficamos satisfeitos, porque aí eu me arrependi. Eu confessei meu pecado.
Né? Porque eu uso também a palavra lá errado, né? Então, capítulo 7 de Romanos. Então, não cobiçarás, o mandamento falou, não foi? Sim. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, eu não vou ler aqui o capítulo. Então, no Romanos 7, Paulo diz assim no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Tá certo? A gente lê e não alcança. Aí ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto ou concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Mas quem? O pecado que habita em mim. E essa mesa que habita Também não. Também não. Como é que é, Lucinei? Se habita, o que quer dizer isso? Que tem vida, né? Tem vida. É algo que é vivo, é dinâmico. Mas como é que a gente vê o pecado? Só com as nossas atitudes, só nossos atos. E não são todos, hein? E nem todos, gente. Não, imagina. É aqueles grosseiros. É só os grosseiros que a gente consegue. E às vezes ficamos surpresos porque fazemos alguns deles, né? É isso mesmo. Eu não sei como é que você fica surpresa do diabo fazer essas coisas. Falta de luz. Eu não sei como é que você fica surpreso do diabo fazer certas coisas. E nós ficamos esperando que o diabo melhore. Vocês percebem? Nós não sabemos direito quem nós somos. Aí tem gente, até ensina assim, que se você não conseguiu melhorar aqui, então você vai ter 1000 anos nas trevas exteriores para ser aperfeiçoado lá. Quem fala isso, Nelson? O mentiroso. Lógico, o diabo, o pai da mentira. Fica enganando os outros. O diabo, o mentiroso. E quando ele fala, profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é o pai da mentira. E tem pessoa que acredita. Lógico, a Eva acreditou lá. É, lógico. Manter as pessoas nas trevas. Assim que ele consegue. Então Paulo continua dizendo assim: porque eu sei. O problema é que eu leio Paulo e penso que eu sei também, só porque eu li. E eu preciso ganhar luz. Eu preciso da luz de Deus. Para que eu também saiba que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então quem é? Ai, sim, o pecado que está no ar. Não, o pecado que está em mim. O pecado que habita. E olha, é tão sério que habita, além de habitar, e desejos e paixões. E fica na esperança de mudar. Que o diabo vai mudar, o diabo vai melhorar, né? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Quem que habita e quem que atua? Em nós. Então, 7, 5. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, a lei realçou aquilo que está dentro de nós. Como que ela realçou? Falou assim: faça assim, aí você não consegue fazer. Quer guardar a lei hoje. Que fala que aboliu só a lei cerimonial, mas a lei moral continua. Não cobiçarás, é da lei moral? É assim. A moral. Moral.
Porque não cobiçarás, ama teu pai, ama tua mãe, guarda os sábados, tudo isso aí é a lei moral, que eles dizem. Mas a lei é um todo, um conjunto. E cerimonial é aquelas partes de sacrifício, de ofertas. Exatamente aquela que o homem conseguia fazer, essa ele não faz mais, não precisa mais. Agora o outro que ele nunca conseguiu fazer, é para fazer. É para você ver o nível de engano. Eu pergunto, é a lei, aquilo que eles chamam de lei cerimonial, as ofertas, pegar o animal, levar lá, aquela coisa, a oferta de manjares, essas coisas, é isso que realçava as paixões pecaminosas? Não. O que realçava? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Quem honrou pai e mãe? Vai, de si mesmo. Ninguém. Mas hoje, é impressionante hoje, nós que lemos a Bíblia, que estamos na Nova Aliança, achamos que nós honramos pai e mãe. Nem precisamos nos arrepender. Na verdade, quem precisa arrepender é o Dimas que não honra, mas os outros honram. Nós sabemos o que é arrependimento. Agora, olha Efésios, capítulo 2. Esquece, ele vos deu vida aí, que isso não está lá no original. Estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, lógico. O que é o salário do pecado? É a morte. É a morte. Você está com o teu pecado, então você tem a morte. Primeira parte de Romanos 5,17. 5,17. Pela ofensa de um, né? E por meio de um só, reinou a morte. Tá certo? Então, quando que a morte reina? Sempre quando a pessoa morre, né? Ela está reinando. Não é certo? Não, tá certo. Quando que a morte começou a reinar em Adão? Aos 930 anos que ele morreu. Desde quando ele ouviu a voz da sua mulher. A partir dali, o pecado entrou e a morte começou a reinar. Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Por que está outrora? Porque está falando deles como crente, tá certo? Segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe da potestade do ar. Tá vendo? Quem é esse príncipe da potestade do ar? Do espírito que agora atua, age, opera onde? Os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos os nascidos de Adão. Então, por isso que João 8,44, Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Está vendo? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, por que ele não fala para os homens que os homens são os filhos dele? Por que o diabo não fala para os homens que os homens são filhos dele? Porque ele é mentiroso, ele é enganador. Ele vai falar, ele acha que é filho de Deus. Nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Não acredita, né? E o diabo não vai lá reivindicar, não. Fala, não, você não é filho de Deus, não, você é meu filho. Não. Porque é muito bom para ele que o camarada fique enganado. Mantém enganado. Em 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Como é que está lá? E jamais se firmou na verdade. E quando profere a mentira, Fala do que ele é próprio. fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, no capítulo 8, vocês observem o discurso. Olha só como é que o homem tem uma grande dificuldade de crer na palavra de Deus. Esse homem que está nesse engano. Capítulo 8. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, Jesus disse.
Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Está vendo? Isso que é duro. E para eles, judeus, eles tinham um pai que é Deus. Aí Jesus vai simplesmente pela verdade, tá certo? Se fosse verdadeiro isso, Jesus está dizendo: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí você se lembra, né? Que nós lemos domingo passado e nós repetimos ontem. 4:12. 1 de João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Amém. Quer dizer, se vocês são filhos de Deus, certamente me havis de amar. Mas vocês não me amam. Vocês não me amam porque vocês não são filhos de Deus. Bom, isso. Estão entendendo? Tá certo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em porque nós. só é possível amar quando está em Deus. E quando Deus está em nós. Amém. Porque Deus é amor. Amém. E amor é fruto do Espírito. Então, ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Aleluia. Aí que é outro erro nosso. Você está amando porque Deus está em você, mas você acha que é habilidade sua. Se amarmos uns, Você mente, você acha assim: puxa, como que eu estou mentindo? É o seu pai que está mentindo. olha, Aí você fica em condenação porque você está mentindo. É aquilo que em mim não habita bem nenhum. aí, ó. Estou na minha carne, não habita bem nenhum. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos. Mas se amarmos uns aos outros, Aleluia. Deus permanece em nós. Amém. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém. Quer dizer, o coração vai sendo enchido do amor de Deus. Aleluia. Que é ser cheio da palavra de Deus, é cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Que tudo é uma coisa só. Deus, as minhas palavras são são vida. Espírito é Deus. Palavra é Deus. Não, nada só. Agora observe. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havis de amar. É isso mesmo. Qual é a razão de não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí Jesus fala: vós sois Do diabo. do diabo que é vosso pai. Quer dizer, para eles era Deus, mas Jesus fala assim: é o vosso pai. Que é o diabo. Então, aí você vê direto que Jesus falou. Isso. Que Jesus queria ofendê-los mesmo. Não. Não é ofender, Jesus está falando a verdade para eles. É lógico que eles ficaram ofendidos. Por que ficaram ofendidos? Porque não creram na palavra. Se crescem, eles iam ficar, em vez de ficar ofendidos, iam ficar agradecidos. Isso. Quando você crê na palavra, em vez de você ficar ofendido, você fica agradecido. Amém. É isso mesmo. E agradece porque tem luz. Por causa que a luz, lógico, a iluminação. É iluminado. É iluminado. Amém. Aí, ó. Mas por que? Versículo 45. Mas por que eu digo? Porque eu digo a verdade e não me credes. Está vendo? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus faz o quê? Ouve as Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. de Deus. Olha a conclusão deles agora. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritana e tens demônio? O que eles fizeram aqui? Mentiram. E por que estão mentindo? Porque o pai deles é um mentiroso. Então fica o contrário. Olha, fala que Então replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue, que na verdade é o próprio Pai. Então por isso que João, irmãos, na sua primeira epístola,
Aí a palavra está falando as coisas. Mas assim, e tem palavra que eu creio prontamente, mas tem palavra Eu não creio. que eu falo assim, isso precisa avaliar melhor. Isso. Então, se eu preciso avaliar melhor essa, é que eu não creio na outra. Isso mesmo. Eu concordei com a outra, porque não era tão desfavorável para mim. Então, vamos prestar atenção aqui no capítulo 3. Evangelho, né? Não, na capítulo 1 de João. 1 de João. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lógico, porque a lei veio exatamente para mostrar Que o homem é pecador. que o homem é pecador. Sabeis também que ele, que é Deus, que é o Verbo, que é o Filho de Deus, se manifestou para tirar Os pecados. os pecados. E nele não Existe pecado. existe pecado, tá certo? Sim. Todo aquele que permanece nele não peca, não é? Não vive Não peca. pecando, não peca. Todo aquele que peca não ouviu, nem o conhece, nem o conheceu. Filhinhos, não vos enganei, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o quê? É justo. É justo. Tá certo? Agora eu pergunto: alguém nascido de Adão tem capacidade de praticar justiça? Não. Não. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele. É justo. Mas não para aí. O duro é que você lê por versículo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, não é procede, é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. De quem ele é? Do diabo. De quem é o primeiro homem? Do diabo. Do diabo. O que o primeiro homem faz? Peca. Por que ele peca? Porque nele está o pecado. E você sabe que o pecado, né, não é as nossas as meras atitudes. Isso é a manifestação dele. Tá certo? Uhum. Mas o pecado habita Isso. em nós. E porque ele habita no homem, Ele peca. esse homem peca. Entendeu? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou quem? O Filho de Deus. Para destruir as obras Do diabo. do diabo. Como é que ele destruiu as obras do diabo? Matando. Mas o que que nós fazemos? Então ficamos cuidando de tirar as florzinhas do pecado, né? Entendeu? Fica se policiando e na esperança de melhorar. Mas se a gente não melhorar agora, depois tem as trevas exteriores que a gente vai melhorar lá. E isso é o enganador mesmo, é o mentiroso, o diabo. Todo aquele, o 9 agora. Então, para destruir as obras do diabo, lógico. Vocês sabem, para destruir a obra do diabo, o que ele fez? Destruiu a família do diabo, Isso. que é o primeiro homem. E criando o segundo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não peca. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode pecar, não é pode viver pecando. Porque no grego lá é assim mesmo, não peca, não pode pecar, não peca. Porque é nascido de quem? De Deus. Olha, se é nascido de Deus, o que Deus não faz? Não peca. Não peca. Tipo de semente não peca. E o que nós temos? Por que assim? Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o que acontece? Ele recebe o espírito de filiação. Ele recebe o espírito
de filiação. Ele recebe o Espírito que nasceu de Deus, que é o Espírito do segundo homem, do Filho de Deus. Sim. O que esse Espírito não faz? Não pega. Não peca. Então aí eu tenho aquela palavra. Digo, porém, andai No Espírito. E e jamais satisfaria os desejos da carne. Porque o Espírito jamais peca. A carne peca, mas o Espírito de Deus não peca. Então como é que João termina essa questão? Conclui. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos Do diabo. do diabo. Aí ele, o que vem depois do diabo aí? 2 pontos 2 pontos. que ele vai explicar. Exatamente. Todo aquele que não pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não é de Deus. Não põe, não procede. Não é de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Tá vendo? Porque o que a carne não consegue fazer? 2 coisas ela não consegue. Quais 2 coisas? Ela não consegue praticar justiça e amar os irmãos. Não consegue. Não consegue. Ela se engana. Correto. Mas basta um irmão sair da linha, fazer alguma coisa que... Não, eu amo os irmãos. Mas basta um irmão Basta o irmão sair. fazer alguma coisinha que desagradou ele, pronto. Aí você já vê como é que vai o amor, né? Aí você já sabe. Então é assim, ó. Então, mas é isso. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele não fala assim, se amarmos uns aos outros, Deus virá para nós. Não. Se amarmos, Deus permanece, porque eu só amo porque Deus já está em mim. Isso. Agora, quando eu pego assim um mandamento que é para amar, Aí eu vou tentar amar. tentar fazer isso. Aí por isso que Deus permite alguns irmãos complicados pra gente. Exatamente. Para mostrar que a gente Os irmãos não ama. folgados, É os irmãos folgados, para mostrar que nós não amamos. Por isso que Pedro fala, eu vou ler para vocês, acima de tudo. O que é acima de tudo? Eu vou dar o texto já. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 de Pedro 4:8. O amor faz isso. Amém. Pedro não falou assim, irmãos, cobre multidões de pecados. Não, ele não falou para você fazer isso. Tende amor intenso. Quando você quer carregar a bateria do seu celular, você põe aonde? Na tomada. Isso. Por quê? Você não fica assim segurando ele no ar assim, ó. Vai carregar. Vai carregar. Pôr no carregador na tomada. Aleluia. Se você sabe que você não consegue amar, então você vai. E você quer amar, você vai para aquele que ama. Isso, Para aleluia. aquele que é amor, Que é amor. É. É a fonte. Tá vendo? Então a lei faz o quê? Não. cobiçará. E quanto que a lei te ajuda para você não cobiçar? Nada. Aí você que tem que se virar para não cobiçar. Mas quanto mais você se esforça, mais você vê que você cobiça. Isso mesmo. Então, agora se você viu a lei, ou seja, a lei fez você ver, puxa, o que eu sou? Desventurado homem que sou. Não tem jeito, não tem jeito. Em mim, sendo na minha carne, não habita bem nenhum. Então, se você sabe que não habita bem nenhum, como que esse desgraçado vai querer fazer o bem? Você acha que é verdadeiro, né? Que o amor cobre multidões de pecados? Está escrito, mas por que você tem certeza? Por que é verdadeiro? Porque Deus já fez isso. Deus é amor e Deus já fez isso. Aleluia, irmão. Puxa. Né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda bonzinhos. Pecadores. Pecadores. Agora, se você está nesse amor, que é o próprio Deus, o que esse amor faz? Cobre. Você não fica acusando os irmãos. Você vai interceder pelos irmãos. Quer dizer, o amar é o resultado de Deus estar em nós. Amém. Deus permanece. Mas não, eu quero amar para depois Deus estar em mim. É assim que nós fazemos, porque eu pego como lei. Ah, então se eu amar os irmãos, Deus vai permanecer em mim. Não. A evidência de que Deus está em mim
É amar os irmãos. Por exemplo, o que João diz aqui? Vamos voltar para João. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, você vê, não é de Deus. Porque a carne jamais praticará justiça. O que é justiça? É fazer a vontade do único Deus. Justiça é quando se faz a vontade de Deus. Quer dizer, você está, humanamente falando, na maior das injustiças. O homem me pegou como dele. Não tem jeito de eu me livrar dele. Sou escravo dele. Mas só que eu agora sou de Deus. E por causa, como eu vivo para Deus, eu vou fazer as coisas para Deus. Não interessa outra coisa. Então, você vendo? Eu vou fazer a coisa para aquele homem que está me escravizando, como para o próprio Deus, fazer de coração. Isso é justiça. Porque você está fazendo por causa de Deus. Mas o que nós fazemos? Se aquela pessoa me tratar bem, eu vou tratar bem aquela pessoa. Como o meu marido, com aquele programa antigo na televisão, é o Oscar, meu marido Oscar, lembra? Né? Aí, eu dou graças a Deus pelo marido que ele tem, porque nunca me faltou nada, ele sempre me compra tudo que eu peço, coisa. Até me surpreende, às vezes eu nem acho que nem estão precisando de coisa, mas olha ele chegando em casa com aquilo. Algumas vezes, aí eu esqueci do meu aniversário, mas ele não esquece do meu aniversário. Agora, quer dizer, na verdade, o marido para essa mulher é melhor do que Deus. Porque ela ama o marido, não ama Deus, ama o marido. Entendeu? Porque é o marido que dá as coisas para ela. Então, gente, nós temos que conhecer Deus. Deus é amor. Aleluia. Deus é santo, Deus é justo. E Deus é verdadeiramente bom. Amém. Graças a Deus. Então, quando nós estamos conhecendo a Deus, estamos voltados para Deus, nós não teremos mais motivos de murmurações. Amém. Mas só teremos motivos de ações de graça. Aleluia. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, como é que conhece o que é filho de Deus? É aquele que pratica justiça. Ou seja, você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, está agradando a Deus, está praticando a justiça. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que a carne também não pode? Não pode praticar justiça. Isso. Ou seja, a carne jamais consegue fazer aquilo que agrada a Deus, que é fazer justiça. Não consegue amar os irmãos, não tem como. Então, quando a pessoa está praticando a injustiça, o que ele é? Ele é do diabo. As pessoas que dizem de Deus, até no ensino eles não praticam justiça. Eles a ensinam errado. Então, o que eles estão ensinando não é a doutrina de Cristo, então é a mentira do diabo. E a gente fica com dó, fica com medo de falar que eles não têm Deus. João falou assim, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse tal Não tem Deus. não tem Deus. Mas você não pode falar que ele não tem Deus, só fala que está errado, mas não fala que ele não tem Deus. Não tem Deus, é verdade. Então, agora, se alguém achar ruim, o problema é dele. Mas essa é a verdade. Agora, o que ele está fazendo, o ensino do Atmani? É uma mentira. Uma mentira. E procede de quem? Do diabo. E como é que ele pode ter Deus? Não pode ter Deus nenhum. Tá correto, é isso mesmo. Agora, aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai Quanto o filho. quanto o filho. Isso. Agora, os irmãos têm que saber. E João não deixou, assim, no ar para os irmãos descobrir. Não, João falou assim, se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Isso. Agora, se você não fala que quem é que não tem Deus, os irmãos falam assim, mas ele vem falando em nome de Jesus, falando coisa assim, eu pensei que ele, eu pensei que fosse irmão. Com maior alegria eu recebi ele em casa. Não, mas a Bíblia continua. Isso. Se alguém vir ter convosco e não traz essas doutrinas, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas.
Porque quem lhe dá as boas-vindas torna-se cúmplice Das suas más obras. tudo bem, eu não recebo ele, mas só recebo os livros dele. Lógico, ele já morreu, como é que eu vou receber ele aqui na minha casa? Eu recebo os livros e dou algumas mensagens dele para as outras pessoas. Ó, tem uma coisa que não é boa, mas tem muita coisa boa aqui. Que coisa boa aqui? Joga mesmo, põe fogo, né? Se admitimos, 5, 9 e 10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o Testemunho. Aquele que não crê, não dá crédito a Deus, ou faz o quê? Mentiroso. Como é que você pode falar que uma pessoa é boa? Está falando que Deus é mentiroso e você fala que ele é um bom irmão. De jeito nenhum. Essa semana, conversando com uma pessoa, falou, irmão, não é fácil não, você conhece a pessoa há 30 anos, essa pessoa não mente, não é hipócrita, consagrada a Deus. Consagrado. Como é que pode falar que ele não tem Deus, que ele não tem a salvação? Então, é que ele está avaliando o outro pelo comportamento, Pelo zelo. pelo exterior, e não pela verdade. Então, não pela verdade. Então, a pessoa que ele está falando que é assim, que como é que não pode ter a salvação? É uma pessoa que fica puxando os outros para a doutrina que nega, como por exemplo, que Paulo é um homem que falou pelo Espírito de Deus. Entendeu? Como é que ele pode? Como é que você pode achar que uma pessoa dessa tem Deus? Porque avalia o homem pela aparência e não segundo a verdade do Evangelho. Agora, João está avaliando pela verdade do Evangelho. Então, é isso que faz a diferença. Oh, meu Deus. Vamos ler o Oz, né? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Essa mensagem desde o princípio é o princípio do Evangelho, que Jesus ensinou. Não segundo Caim, que era de quem? Do maligno. Está vendo? Olha aí. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Boa pergunta, né? Sim, sim. E por que o assassinou? Simples assim, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E por que as obras de Caim eram más? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Eu falei, boa pergunta. Veio a resposta, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aí eu perguntei, por que as obras de Caim eram más? Porque ele é do maligno. Quando a pessoa é do maligno, a obra dele nunca será boa. E por que as obras de Abel eram justas? Porque ele é de Deus, está entendendo? Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Entendeu? E ele vem falando assim, não segundo, e a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era de quem? Do maligno. E assassinou a seu irmão. Agora, por que ele assassinou seu irmão? É outra resposta agora. Por causa do pai dele. Aí você vai falar assim, Adão, hein? Para todos os efeitos, quem era o pai de Caim? Quem é o pai de Caim? Lá em Gênesis 4. Lá é Adão. E quem é o pai de Abel? Lá em Gênesis 4. Adão também. Também é Adão. Tá vendo? Mas quando você lê 8,44 de João, agora a questão é se nós cremos ou não. É verdade. Então, aí vocês vão vendo. Troca de pai. Troca de pai. Realmente troca. Troca de pai. Agora, se trocou de pai, vocês lembram a mensagem de ontem? A reunião de ontem? Mas por que então você fica insistindo
em manter a relação que você tinha anterior. Você mudou ou não mudou de pai? Mudou. Você mudou de pai e não mudou de família? Tem que mudar também. Oh, meus irmãos, acordem! Irmãos, não vos maravilheis se o mundo faz o quê? Vos odeia. Porque é o que é o normal do mundo. Sim. O que o mundo vai fazer com aquele que é de Deus? É odiar. Vai odiar. É. No Antigo Testamento não, isso é coisa, a palavra ensinada da Nova Aliança. Vocês precisam ver o e-mail que eu recebi do Barack Obama. Mas me maltratou, que não foi brincadeira. É. E ligou para mim também, ligou para mim. Ixi, mas me como é que é? Distratou. Barack Obama. Barack Obama. Entendeu? Foi ele. Então eu não posso ficar admirado. Né? Não. Ele não, mas o meu filho, Everson, me distratou. Entendeu? É o que está próximo. É o que está próximo. É isso mesmo. E quem são o inimigo do homem que é de Deus? Na própria casa. A sua própria casa. Mas qual é a tentativa? Você tem que contornar a situação. É isso mesmo. É seu filho. Você não mudou de família? Como é que você fala que é seu filho? Quer dizer, aí eu tenho que desagradar o pai das luzes, né? Para agradar o pai das trevas. Ou o mundo não te odeia? Eu pergunto. Se o mundo não odeia, é porque a gente é do mundo. Isso, Jesus falou. Se vós fosseis do mundo, O mundo vos amaria. o mundo amaria o que é seu. E tem gente que se gaba na hora, tá tudo bem comigo. Quando diga, não. Você saiu das trevas, está na luz, agora você está andando na luz. E a luz sempre vai reprovar tudo que não é da luz. Da luz. E, consequentemente, as trevas vão te odiar. Porque você agora está amando a Deus. Amando a Deus porque você está em Deus. E porque Deus está em você, você vai amar quem? Os irmãos que vai amar. E por que somos irmãos, Deus? Porque Deus está em mim. Porque Deus está em você. Agora, adianta eu tentar amar para Deus estar em mim? Por exemplo, ó, o 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Não, irmão, vamos falar assim. Irmão, vamos amar uns aos outros para a gente passar da morte para a vida. Ele não falou assim. Então, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Vocês viram o que está aqui? Irmãos, olha. É passar do que para quê? Da morte para a vida. Vocês estão vendo a diferença? E passar de onde? Das trevas para onde? Para a luz. Olha, vocês estão vendo isso aí? E passar da mentira para onde? Para a verdade. Aleluia. O que é arrependimento, né? Isso vai ficar ficando mais claro para nós. Graças a Deus. Puxa. A seriedade da questão? Sim, sim. Então, o que é o pecado mesmo? Então, nós não podemos ficar olhando as nossas atitudes para rotular isso. Isso aqui é o pecado. Não, isso é a manifestação dele. É a operação dele. E onde que é o quartel-general de Deus? O pecado. É o homem, a carne. Então nós lemos em Efésios capítulo 2 que o príncipe da potestade do ar, Que atua nos filhos da Da desobediência. desobediência. alguma coisa ficou de fora. Alguma coisa pulou aí. O príncipe da potestade do É o ar, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos É. desobedientes. segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne.
segundo as inclinações da nossa carne. Que é a nossa vontade, né? Vontade da carne, desejo. Aí ele fala assim, eu não gostei daquele irmão. Eu gostei daquele. Ô, irmão, só vem mostrar realmente. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, lógico, por natureza, tá vendo? Filhos da ira. Como também os demais. Então, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, lá já lemos isso uma vez, mas vamos ler outra vez. Capítulo 6 de Efésios. Ai, Deus bendito. 10. Quanto ao mais, ele está terminando a carta dele, tá bom? Sim. Então, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. 6:10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quer dizer, se fosse o sangue e a carne, é contra homens. Então você arma de espada, de porrete. Então, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra quem? Os dominadores deste mundo tenebroso. Está vendo? Dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal. Do espírito. Que agora atua no filho da desobediência. Do espírito que atua. Que é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí pergunta, é nas regiões celestes ou aqui embaixo? Ele, o diabo, é lá de cima. Mas ele entrou. Ele entrou no mundo. Por um homem, entrou o pecado no mundo. Agora, aqui então, o homem tornou-se filho dele, do diabo. E por ser filho do diabo, tornou-se o reino, o império do diabo. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão se arrepender? Como é que eu vou me arrepender? Eu pergunto, o que é arrependimento? Pensa bem. Eu vou arrepender do quê? Vocês veem como é que até isso aqui, irmão, que é tão elementar, vamos dizer assim, a gente não tem clareza. Isso mesmo. Aí eu penso que arrependimento, irmão, eu me arrependi daquilo. A base para que eu realmente me arrependa. Então, não tenta acertar, mas busca a verdade. Que a pergunta não é para ser respondida, é para ser considerada. O que nós somos? O homem. O que o homem se tornou por causa que entrou o pecado do mundo? Do diabo. Tornou-se do diabo. E onde é que está o diabo? Está nele. Está atuando nele. Sim. E isso através do pecado. E o que o homem é do pecado? É escravo do pecado. Aí o que eu posso fazer de mim mesmo para mudar a minha situação? Entendeu? O que eu posso fazer? Eu vou me arrepender. Como se arrepender? E o que é arrepender? Eu vou amar os irmãos, aí eu vou ser de Deus. Aí Deus vai estar em mim. Não. É porque Deus está em você, é que você ama. É porque o justo está em você, é que você pratica justiça. É porque a luz está em você, que você anda na luz, que você é filho da luz. O verdadeiro arrependimento é você voltar-se de si mesmo para Deus. Não viver para si, mas para viver para Deus. Ou seja, não viver mais para o pecado. Não ser mais escravo do pecado, mas ser escravo de Deus, ser pertencer a Deus. Isso é arrependimento. Mas qual é a base? Qual é a base para que eu realmente, baseado nisso, eu tenha essa mudança
Não sou mais de mim mesmo, não vivo mais para mim mesmo, não sou mais desse mundo, eu sou de Deus. Qual é a base, eu quero saber? Essa é a pergunta. Mas não é para você estar tentando. Não, assim, se eu quero enxergar isso, eu quero perceber isso, eu quero entender isso. É bem diferente do que uma resposta, né? É muito diferente do que. Acertei, vocês viram que acertei? Que pergunta difícil, eu acertei. Não é isso. Deve estar no nosso coração, eu quero conhecer a verdade. O que é a base? Através da qual eu deixo as trevas e vou para a luz. Eu deixo o diabo e vou para Deus. Deixo o império das trevas e vou para o reino do Filho do seu amor. A base, irmãos, é a nossa morte, é a morte do homem em Cristo. Essa é a base. Se não tivesse isso, não teria como o homem se arrepender. Amém, é verdade. Entendam bem, se não tivesse a morte nossa, a morte do homem em Cristo, não teria como ter arrependimento. O qual arrependimento que tem? Esse arrependimento aí, de mentira, que é o engano do diabo. Então, eu lembro a literatura que eu li antes, então lá tinha assim, né? Reuni o jovem, beira da fogueira, aí uma mensagem emotiva, que mexe com as emoções do homem, do jovem, e aí é para ele, o que eles lembrassem de pecado que eles tinham feito, escrever num papel. Escreve isso. Qualquer pecado que você lembra, que você praticou. Aí então, aí você confessa. Escreveu, aí você confessa para Deus os pecados seus. E agora pega esse papel e joga no fogo. Por que eles cometeram aquele pecado? Aquelas atitudes que eles estão entendendo que é pecaminosa. É como se fosse assim um descuido. Eu tive um descuido e fiz isso. Não tive descuido. É porque aquilo que produz aquilo está em mim. E habita em mim. E não pede permissão para fazer. Não, e eu sou escravo dele. Então, escrever pecados, né, no papel e confessá-los a Deus e jogar no fogo, isso não muda nada. Só me engana mais. Então, irmão, se nós não tivermos os olhos do nosso coração iluminados, para conhecermos o que de fato nós somos como o primeiro homem, o que nós somos como carne, e que somos realmente o império das trevas, lembra nós o 5,19, 1 de João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Está vendo? João está falando, sabemos Que somos de Deus. que somos de Deus. E que o mundo inteiro... O que é o mundo inteiro? É as indústrias, as coisas de carnaval, o cinema, televisão, a televisão de hoje então, né? As novelas, né? Gente, o mundo inteiro, quer dizer, as pessoas todas estão no maligno. E só não está no maligno aqueles que se arrependeram. Mas qual é a base para o arrependimento? É aquele que creu no Evangelho, viu a morte do velho homem em Cristo. Nós lemos hoje 7,5 de Romanos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros para frutificarmos para a morte. 7,4. Assim também, meus irmãos, nós morremos relativamente à lei por meio Do corpo de Cristo. Agora, essa nossa morte no meio por meio do corpo de Cristo é que possibilita você o que, Nelson? Pertencer a Deus. A base para o arrependimento é a sua morte no corpo de Cristo. Então, o arrependimento é você não viver mais segundo a carne. Esse é arrependimento. Amém, Senhor.
E não se arrepender daquelas coisas que a carne faz. Que esse é o erro nosso. Esse é o erro nosso. Nós, por exemplo, eu fico irado. Ah, mas que coisa feia. Aí eu fico com uma vergonha porque eu fico irado. Oi, por que eu fico irado? A carne. Eu fico com vergonha de ficar irado, mas não fico com vergonha de estar na carne. Estão entendendo? Então, qual é o que é arrependimento? Deixar de ser das trevas, deixar de ser do pecado, deixar de ser do mundo, deixar de ser de Satanás para ser de Deus. Mas qual é a base para esse arrependimento? A nossa morte por meio do corpo de Cristo. Agora dá para a gente avaliar melhor se estamos na fé ou não, hein? Isso, agora sim, graças a Deus. Para examinarmos a nós mesmos. Então o que é arrependimento? É deixar de ser de si mesmo, do mundo, do diabo, todas essas coisas. Para ser De Deus. Quem é que jogou a gente nessa situação toda? Adão. Não foi? Alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Mas antes dos tempos eternos. Graça em Cristo Jesus. Graça em Cristo Jesus. E por causa dessa graça, o que aconteceu na plenitude do tempo? Ele provou a morte por todo mundo. Aleluia! E que morte maravilhosa! Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, igualmente ele participou. Para que pela sua morte... O que tem a ver o diabo com a carne? É o reino do diabo. Está entendendo? É o reino do diabo, é o império do diabo. Entenderam? Mas aleluia! Deus tinha nos escolhido o homem em Cristo antes da fundação do mundo. Certo? Sim. Para que o homem fosse diante de Deus santo e irrepreensível. E mais ainda, em amor, ele predestinou o homem em Cristo para ser filho de Deus. Filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, chegou a plenitude do tempo, ele entrou no mundo, foi formado um corpo para ele, humanos. O que está escrito lá em Hebreus 10? Sangue de bodes e de touros não... Não pode remover o pecado. É impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Por que a morte de touros e de bode não remove pecado? Porque o pecado não está neles, o pecado está no homem. Por isso, ao entrar no mundo, O corpo me o formaste. corpo me formaste. Mas não é corpo de carne de bode ou de touro, Corpo humano. corpo humano. Carne e sangue. Aí nesse corpo ele veio e falou assim: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, tá vendo? E estabelece o segundo. Nessa oferta, ou nessa vontade, é que temos sido santificados, separados para Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Tá vendo? Então agora, por causa da nossa morte pelo corpo, no corpo de Jesus Cristo, eu estou morto para o diabo. Eu estou morto para o mundo. Eu não estou morto só para isso, não. Eu estou morto também para a minha família terrena. Ah, não, irmão, isso aí é exagerado agora. O diabo. Morto para o diabo, morto para... Ah, isso é muito bom. Você fala assim, morto pro mundo. Morto para o mundo. mundo. Morto para o mundo. Eu tenho que enxergar a verdade. E o que é a carne? Você vê, por que para Deus ele não teve problema de receber uma mulher que é meretriz? Eu li, essa semana que passou lá o texto, quando os dois jovens hebreus entraram na cidade, eles foram dormir na casa da meretriz. E foram descobertos, mas a meretriz não entregou eles. Escondeu. Não serve os padrões de ética e de moral do primeiro homem. Mas nós não sabemos avaliar o que é a carne. Se a mulher ela é
muito correta. Desde criado numa boa família, para Deus, carne é carne. Seja numa meretriz ou seja numa virgem pura. É carne. E o que está na carne? O pecado. O pecado. Aí eu pergunto para vocês, por que Deus, gente, como no caso de Mateus capítulo 2, Herodes queria matar o recém-nascido filho de Deus. Então o anjo foi lá e despertou José, que dormia profundamente. Levanta-te, tá certo? Pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque o Herodes quer atentar contra a vida do menino, não foi? Foi. Aí José falou, lógico, né? Tá bom, senhor, deixa eu despedir da minha casa primeiro, falar com meus parentes, porque, né? E avisar, porque ele tinha, o que José era? Carpinteiro. Tipo assim, deixa eu avisar os meus clientes aqui que eu não vou poder terminar o serviço. Vai ficar mal, eu sou crente, agora eu não termino aqui o serviço. Então, o que faz? Não, é de madrugada ele saiu. E vai embora para o Egito. Atender Deus assim, ó, pronto para atender Deus. E o que aquele menino era de José? Nada. Ele tinha tudo. Eu falei assim, o filho nem é meu. Eu já casei com Maria para ela não for ser difamada. Agora eu tenho que largar minha profissão, largar meu emprego, largar meus clientes e fugir para o Egito. Eu não fiz nada para acontecer isso comigo. Que é isso? Mas a razão é Deus. Não é a carpintaria de José, não é a parentela de José. A razão é Deus. Fugiu. Quando o Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, aí o que ele fez? Mandou ir lá em Belém Matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por que Deus permitiu isso? Aquelas criancinhas inocentes. Ele mandou o Saul, ir lá atacar os amalequitas e matar até criança de peito. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui para nós está morrendo quem? Criancinha. Mas para Deus... Não vai falar criança, não. Vamos falar assim, está morrendo anjinho. Anjinho, é. Assim que a gente fala assim, os anjinhos. Mas para Deus é assim. Para nós é coitadinho, né, Ailton? Coitadinho. Mas é isso mesmo. Não. Bom, na verdade, assim, nós temos que admitir. Nós não conseguimos ver como Deus vê. Exatamente. Nós não conseguimos entender como Deus entende. Por isso que nós precisamos nos converter das trevas para a luz. E na luz é que nós vamos começar a compreender. Então, qual é a base para o arrependimento? É a morte do homem em Cristo. Entendeu? Agora, porque o homem foi julgado e executado em Cristo, como está em João 12, chegou a hora de ser julgado deste mundo. E o seu príncipe? Será expulso. 12, 31. Chegou o momento de ser julgado deste mundo e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, quando ele foi levantado na cruz, todos os homens foram colocados nele. Porque isso foi possível, todos os homens ser colocados nele, e ele, morrer por todos e todos morrerem. Por que foi possível isso? A pergunta é, como foi possível isso? Morrer por todos e logo todos morreram. Porque todos, na verdade, são um. E todos são um e todos se tornaram pecadores por causa de um. Então, logo, uma vez que tem um justo, esse justo que não tem nele o pecado, e ele nunca jamais pecou, pelo contrário, ele só praticou justiça. Então ele não tem nele a morte, não tem o pecado, também não tem a morte. Então agora ele é levantado da terra,
ou seja, colocado numa cruz, e nesse momento todos os homens são colocados nele. Então ele morre por todos. Logo, todos morreram. Isso é a verdade maravilhosa da Bíblia. E essa é a base para arrependimento. Quando um homem enxerga isso, mediante crer no Evangelho, a primeira coisa que se faz com esse homem é o seu sepultamento. Entendeu? É algo solene, irmãos. Algo solene. Aquele homem está vendo o que aconteceu com ele em Cristo. Ele está crendo nisso. Ele quer o batismo, o sepultamento. E com isso ele está confessando a Jesus como Senhor. Ele crê no coração e está confessando com a boca e, portanto, está rompendo agora, na fé, está rompendo agora com o mundo e está sendo sepultado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então você deixa aquele pai que você tinha, que não é simplesmente o seu pai. Quando Abel, na sua oferta a Deus, tinha sangue, o que significa isso? A morte dele em Cristo. A morte de Abel Em Cristo. é em Cristo. Ele não está morrendo simplesmente para Adão. Ele está morrendo para o diabo. Está morrendo para o pecado. E agora ele é de Deus. E Adão, o que é dele agora? Só irmão. Mudou tudo. Então por isso que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Qual foi a base para Deus agradar-se de Abel e da oferta dele? A morte de Abel em Cristo. E o que era proceder bem que Deus falou para Caim? Era ele também morrer como Abel morreu. Então, como ele morreu, Abel morreu, o que ele não tinha mais nada a ver com quem? Com o pecado. Com o diabo. O diabo com o pecado não tinha nada a ver com isso mais. Mas como Caim não quis morrer, ele está relacionado com quem? Com o pecado. Com o pecado, com o diabo. Está vendo? Agora, às vezes, por causa das suas... Mas você não quer morrer hoje, unir-se a Cristo na morte dele, para você viver para Deus e não viver mais como primeiro. Isso é exagero. Então, quando você quer entender o que é batismo, qual a melhor pessoa para você olhar para ele e entender o que é batismo? Jesus. E olha que ele não tinha o quê? Jesus não tinha pecado. Entendeu? Ele não tinha pecado. Mas ele era terreno. Ele nasceu de mulher, ele é carne. Entendeu? Então ele foi para praticar justiça. Praticar justiça, primeira coisa, é morte. Se você não morre, você jamais praticará justiça. Se você não morre, também jamais você amará os irmãos. Entendendo? A base de tudo, a mudança de tudo é a morte. Mas o que os homens querem? Quer melhorar o primeiro, em vez de ver a morte dele. A base de tudo para o nosso arrependimento é a nossa morte em Cristo. É isso que dá a nós a base para o arrependimento. E arrependimento é: eu não sou mais do mundo, não sou mais do diabo, não sou mais deste mundo. Eu sou agora de Deus. Isso aqui é arrependimento. Por isso que o Romanos 2, ou ignoras que é a riqueza da sua bondade, longanimidade, o que mais? E tolerância que te conduz ao quê? Lógico, porque se Deus não faz o que ele fez, você nunca ia poder se arrepender. Mas aí, em vez do homem aproveitar e se arrepender hoje, e deixar de ser do mundo para ser de Deus, deixar de ser do pecado para ser da luz, da justiça, ele tem os negócios dele ainda. Ele quer tratar disso, quer tratar daquilo outro. Então, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que é impenitente? Que não se arrepende. Mas segundo a tua dureza de coração
Não é segundo? Impenitente. Dureza e coração impenitente. Segundo a tua dureza e coração impenitente que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, vamos aproveitar essa misericórdia de Deus e ter um verdadeiro arrependimento, um genuíno arrependimento, certo? Vamos aproveitar essa porta aberta. Que porta aberta? A morte. Você viu que a morte nossa em Cristo é uma porta que se abriu? É por essa porta que as ovelhas entram e saem. Entendendo? Entram e saem. Entram nele e saem do mundo. E que porta? Porque nele está a nossa morte. E por isso, o que é a igreja? É os chamados para fora. E qual é a base para a pessoa sair fora? A nossa morte em Cristo. Aí você se une. Então Paulo fala assim: longe de mim o gloriar-me, senão na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Gálatas 6,14. Então qual é a base? O que é arrependimento? Vamos repetir? É você deixar de viver para si mesmo para viver para Deus. Então o que é a base? Vamos lá? 5,14 de 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Constrange, tá vendo? Julgando nós isto. Morreu por todos. Logo, todos morreram. Mas para que ele fez isso? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é arrependimento? Qual é a prova? Para si mesmo, para viver para Deus. Amar os irmãos, praticar justiça e amar os irmãos. Isso, que é praticar justiça, que é sempre fazer a vontade de Deus e não faz mais a vontade de Deus. Então isso é o arrependimento. Mas a base para você, para um homem não viver mais para si, é a morte dele. Porque se ele não morrer, se ele não se une a Cristo na sua morte, quem domina ele é o diabo. É o pecado que domina ele. Você já tem lá no começo da Bíblia. Você tem 2 filhos de Adão, Caim e Abel. Os 2 receberam palavra de Deus através do pai deles, Adão. Porque Deus falou com Adão. Tanto é que ambos foram ofertar para quem? Para Deus. Para Deus. Só que Abel procedeu de acordo com o plano de Deus, conforme a revelação. Então o que tinha na oferta dele? Sangue. E esse sangue está indicando o sangue precioso de Cristo, né? Cordeiro sem defeito. É que esse sangue que nos resgatou do fútil procedimento que foi legado a nós pelos nossos pais. Então está aquele sangue lá, que é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus agradou-se, você vê, de Abel. Por quê? Porque Abel está morto em Cristo. É um novo homem, não é carne mais, está vendo? E da sua oferta. Mas Caim não quis fazer assim. Então ele se manteve vivo. E ele vivo na carne, quem é que domina? O diabo, o pecado. Então Deus ainda falou para ele. Você já viu como é que ele ficou? Ele ficou irado. Irado contra quem? Contra Abel. Por quê? Porque Abel foi aceito e ele não. E por que ele ficou assim? Porque ele era do maligno. E por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão justa. Está vendo? A morte do primeiro homem em Cristo, o que é isso? Justiça. É justiça. Um ato de justiça. Amém. Praticado pelo único justo. A nossa morte nele é um ato de justiça. Então aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que nós somos em Adão? Injustiça, filhos de Satanás. Mas aí Deus providenciou, pela graça dele,
dada a nós em Cristo, um justo. Esse justo, pela graça de Deus, prova, e isso é um ato de justiça. A execução da carne é um ato de justiça. Aleluia. Você tem que falar assim: Deus, Amém. tu és muito justo em ter me matado em Cristo. Amém. Ao mesmo tempo, tu mostraste o teu amor para comigo. O seu filho praticou um ato de justiça. E tu provaste que nos ama, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, nessa morte eu vejo o teu amor e vejo a tua justiça. Então, dizendo amém para a tua justiça, eu me uno a Cristo na morte dele e quero ser sepultado. Amém. E daqui para frente eu vou viver em novidade de vida. Isso é arrependimento. E a base para o arrependimento é a morte. Então, se você não se une a Cristo na morte dele, você não se arrependeu. Eu não me arrependi. Entendeu? Porque não tem base. Não tem jeito. Você no campo de Satanás, você é dele. Não adianta você falar para Satanás: eu me arrependi. Ué, você se arrependeu porque você está aqui no meu reino ainda. Por que você está no meu domínio ainda? Você vivendo como carne, você está no domínio de quem? Satanás. Aí adianta você falar para ele: está amarrado. Aí eu dou uma risada para você: amarrado está você, amém. Você que está amarrado. Então, porque escravizado é amarrado. Entendeu? Quer dizer, é só engano. Agora, quando você se une a Cristo na morte dele, é a única saída, a porta, a saída. Você não é mais dele. Então você vê, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo da herança dos santos na luz. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que ele fez isso? A nossa morte em Cristo e a nossa ressurreição nele. Está vendo? Agora o homem morreu para as trevas. Foi tirado das trevas e foi levado para a luz, para o reino de Deus. Isso está feito já em Cristo. Agora, eu creio nisso e aí não tem diabo, não tem inferno, não tem nada que me segura. Porque é Deus que está me tirando, entendeu? Eu estou crendo naquilo que Deus fez. Não é habilidade minha, não é capacidade minha, mas é a eficácia da morte de Cristo. Então isso é um verdadeiro arrependimento e essa é a base para o arrependimento. Agora, se você está dizendo que crê em Jesus Cristo, mas continua vivendo como primeiro homem, nos valores, você está enganado. Então, baseado nisso, nós temos condições de entender dois textos no livro de Hebreus, tá? O primeiro deles é capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo ou por si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Cair aqui, irmãos, é que está no capítulo 4. Ele fala assim, ó. Esforcemo-nos, versículo 11, pois para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo ou seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Que alguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Qual que é a desobediência? Ele fala no versículo 12 do 3. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vocês vão percebendo, cair é cair na incredulidade, sai da fé e fica na incredulidade. Você rejeita a única base pela qual você pode ser de Deus, que é a fé naquilo que Cristo fez. Olha só, enquanto ele diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram
do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Segundo, 4:11. Esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de Desobediência. então olha 18 e 19. E contra quem jurou que não entraria no seu Descanso. senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa... Da incredulidade. Está vendo? A fé te coloca em Deus. Amém. A incredulidade te afasta de Deus. Essas palavras que está mostrando para nós o que a cruz de Cristo fez. A pergunta é: você ama a cruz de Cristo? Você crê nela? Ou você é o inimigo da cruz de Cristo? O que a cruz de Cristo fez? Pôs um fim nesse primeiro homem. Terminou com ele. Pôs um fim nele para dar a Deus a oportunidade dele criar um verdadeiro homem, que é o segundo, que é santo e irrepreensível diante dele. Como é que foi feito isso? Pela morte nossa em Cristo, na cruz. Aqui que está a verdadeira fé, a base da fé. Por isso que Jesus é o quê? Autor e consumador da fé. Por que eu posso crer em Deus? Por causa disso. Por que eu posso confiar nele? Por causa disso. Não é alguma coisa que eu posso fazer, é algo que Deus fez, irmãos. É algo que a graça que Deus nos deu em Cristo, antes da fundação do mundo, fez na plenitude do tempo. Agora é por causa disso que eu posso crer, que eu posso confiar. Não é por causa de alguma coisa minha, que eu deixei de fazer, deixei de fumar, deixei de beber, deixei disso. Agora eu confio que vou agradar a Deus. Não, irmãos, é por causa daquilo que Deus fez. Irmãos, isso aqui é a base. Então uma pessoa que foi iluminada, que provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, qual é a base para ele fazer tudo isso? É aquilo que Cristo fez. Agora ele caiu. A fé naquilo que Cristo caiu. Saiu da fé. Rejeitou Cristo. Tá certo? É impossível, não tem outro meio para renovar para o arrependimento. O único meio da pessoa, a base da pessoa arrepender, é essa morte de Cristo. Agora eles estão de novo expondo a vergonha. Entendeu? Não tem como, não tem mais como arrepender, irmãos. Onde é que você vê isso também? Capítulo 10 de Hebreus. E segurem, irmãos, segurem. Então o escritor termina aqui, ele vai falar assim. Ele já mostrou o que aquele que entrou no mundo, foi formado um corpo para ele, o que ele fez com nesse corpo seu, ofertou, tá certo? Removeu no corpo dele, na morte dele, removeu o primeiro, e se removeu o primeiro, por que ele pôde remover o primeiro? Porque, irmão, ele é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Onde é que está o pecado? No homem. Então quando ele tirou o primeiro homem, tirou o pecado. Mas aí pôde estabelecer o quê? O segundo, que é criado segundo Deus. Justiça e retidão Procedente da verdade. Esse é o segundo homem. Criado segundo Deus. Criado segundo Deus. Em justiça. E retidão. Procedente do quê? Da realidade. Está em Efésios capítulo 4. O segundo é isso. E você ainda fica amando o primeiro? E você ainda quer semear para o primeiro, só porque é o seu casamento, é a sua esposa, é seu marido, é seus filhos, é seus netos. Então o escritor fala assim, a partir do 19, versículo 19 do 10. Tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar. Aonde? No Santo do Santo. Olha, irmão, pelo sangue De Jesus. Ou seja, pela morte de Jesus, eu tenho intrepidez, ousadia, eu tenho franquia para entrar. Nada me impedirá. Aleluia. Pode juntar, irmão, o diabo com todos os seus anjos caídos, que quando você baseia-se na morte de Jesus para ser de Deus, nada. O diabo não tem como te segurar. Ele só segura a carne. Mas a carne está morta, aleluia, Jesus. Puxa!
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, que é a morte de Jesus, se é a morte de Jesus, é a minha morte. Satanás, eu estou morto para você. Estou morto para a lei. Agora, estou morto para você, estou morto para a lei, estou morto disso tudo em Cristo. E em Cristo estou vivo para Deus. Agora eu sou de Deus. Acabou. E o que com a palavra? A fé na palavra. Entendeu? Aí o diabo vai atacar, mas eu tenho um escudo. A fé. O escudo da fé que apaga. Apaga todos os dardos. Aí Deus vai permitir que o Satanás ataque meu casamento. Ah, mas eu não estou atentando nas coisas que se veem. Eu estou atentando nas que não se veem. As que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu estou voltado para as eternas, não estou voltado para as coisas aqui de baixo. Mas minha família está contra mim. Não é mais minha família. Agora meu pai é celestial e a minha família também é celestial. E vai assim. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua... Está vendo? Está vendo onde é que foi? Pela sua carne, pela sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que tem a casa de Deus agora? Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo. O que devemos fazer? Aproximemo-nos. Viu, irmão? Vamos aproximar, irmão? Vamos aproximar, irmão. Você está aí titubeando ainda. Aproximemo-nos. Como? Com sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos o quê? Firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimular o amor e as boas obras. Essa é a palavra é para isso, irmão. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Lá era costume já de alguns, hein? Antes, façamos o quê? Admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê, irmãos? Agora prestem atenção. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que é o conhecimento da verdade daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, da nossa morte nele e do caminho que ele nos consagrou pelo véu, e que nós podemos agora nos aproximar de Deus e entrar e ser de Deus. O que é viver em pecado? É viver na carne, como o primeiro homem, amando e buscando as coisas aqui de baixo. Lógico que a gente se engana, a gente dá uma tapeada, né? Se envolve com algumas coisas espirituais, lemos a Bíblia, participamos de reunião, fazemos as nossas orações, damos o nosso dízimo, né? Tem pessoas que fazem assim ainda, né? E etc e tal, damos as nossas ofertas alçadas, mas só que nós somos carne. Amamos a nossa junta de boi, amamos nosso campo e amamos nosso casamento. Como está lá em Lucas capítulo 14. Qualquer dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que tem que renunciar? Porque para ser discípulo dele, você tem que unir-se a ele na morte dele. Está vendo? E tudo aquilo lá de onde que é? É da carne. Então não tem jeito. Você tem que fazer escolha. E o que é a base para o arrependimento? A morte. Então, para onde você vai? Unir-se a Cristo na morte dele. E como que você faz isso? Porque você crê. Porque se você não crê, não tem água que resolva isso. Pode ser abundância de água, pode ser água corrente, pode ser água cristalina. Se afoga lá no... Pode te afogar lá de uma vez, não tem jeito. Você de fato crê no que Cristo é, no que Cristo fez. Isso é unido a ele. E dali para frente, andar pelo Espírito. Viver para Deus. Amém. Então, se você sabe disso, eu sei disso, e ainda vivo deliberadamente, quer dizer, uma decisão, no pecado, entendeu? No pecado, que é na carne. Não, lógico, eu não estou fazendo aqueles pecadões, entendeu? O problema nosso é esse. O que é o pecado? São as nossas atitudes. Nós arrependemos das coisas erradas que fazemos.
Mas não é isso que é arrependimento. É você desistir de que você é da carne, de viver para ser de Deus. E qual é a base? A nossa morte em Cristo, meus irmãos. Não tem outro meio. Não tem outra maneira, não tem outra porta, irmão. Não tem outro caminho. Então, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o quê? Sacrifício pelo pecado. Porque o sacrifício pelo pecado fez o quê com o homem? Matou o homem, eliminou o homem. Mas o homem não quer unir-se a essa morte. Ele quer ainda viver na carne. Então o que ele não tem? Sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, em vez de ter o sacrifício pelo pecado, o que tem? Certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, diz ele, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado o quê? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Aí uma pergunta para cada um responder. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. O que você calca aos pés? O que você põe para debaixo dos seus pés? Aquilo que você não dá valor. E qual é a prova que você não dá valor? Porque você vive ainda como primeiro homem. Porque se você está confessando Ele como Senhor, você não vai estar mais vivendo para si. Vai viver para Deus. Qual é a prova que você dá valor para Jesus Cristo? É, inclusive, você não se conhecer mais segundo a carne. É você agora se conhecer como uma nova criação em Cristo. Que você não é mais deste mundo. Agora você é de Deus. Morreu com Ele e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você ressuscitou com Ele, portanto, a prova disso, a evidência disso é que se busca as coisas que estão lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e você pensa nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Entendendo? A evidência, isso é evidência, porque você está unido a Cristo na morte dele. Agora, não adianta, eu vou fazer essas coisas para poder ser isso. Não. Você muda o viver porque você não é mais aquela pessoa. Agora você está unido a Cristo na morte dele. Agora você está em Deus e Deus está em você. Aí a evidência disso é o que você busca, é o que você anela, é o que você ama. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno naquele que calcou aos pés o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança, profanou como comum o sangue de Cristo, com o qual foi santificado. Porque é com o sangue de Cristo, com a morte de Cristo, que você foi separado para Deus. Mas você profanou, lida como não dá valor para Ele. E mais ainda, ultrajou o Espírito da graça. Entendeu, irmão? Então não tem mais sacrifício pelo pecado. Só tem a expectativa horrível de juízo e fogo. Vingador, prestes a consumir quem? Os adversários. Então essa pessoa que soube da verdade, mas não obedeceu à verdade, então vive deliberadamente em pecado, ele se fez adversário de Deus. Adversário de Deus. Então, que Deus mesmo, irmão, pela sua palavra, faça-nos convictos do que é arrependimento e qual é a base para o arrependimento, e que nós não deixemos para amanhã, mas hoje nós verdadeiramente nos arrependamos. Terminar com o texto de Atos 17 para reforçar a base tanto de arrependimento como também para julgar, viu? Para Deus julgar. Ele diz assim, a partir do versículo 24, o Deus desconhecido que Paulo fala que está anunciando para eles, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. 11, 17, 24. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, mas
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para fazerem o quê? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando ou possam achar. Se bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora observe, aqui que eu quero que vocês cheguem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante dos homens, ressuscitando-o dentre os mortos. Está vendo? A mesma base para nosso arrependimento vai ser para o julgamento também, para aqueles que não creram. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós seremos todos indesculpáveis. Que Deus mesmo resplandeça em cada um dos nossos corações. Muito obrigado, Pai bendito, Amém, Senhor. pelo teu cuidado, Sim, Pai. pela tua palavra que é viva e eficaz. Amém. Senhor, que não haja em nós nenhum perverso coração de incredulidade, nenhum de nós, Sim, Senhor. mas pelo contrário, que cada um acolha a tua palavra Oh, Jesus, é verdade. e não se permita endurecer-se pelo engano do pecado, Sim, Pai. mas que todos prontamente creia na tua palavra, que nós não sejamos tardos para isso, mas prontos para acolhermos a tua palavra, Amém. em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.